Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto sério, mas muito necessário. Vamos falar sobre o diabetes, uma verdadeira ameaça silenciosa. Fica a pergunta no ar: será que é possível uma doença ir minando a nossa saúde, ano após ano, sem que a gente perceba absolutamente nada? Pois é, a resposta é um sonoro e preocupante sim. E é exatamente sobre esse inimigo invisível que a gente vai conversar hoje. Bem-vindos ao Med Talks, o nosso ponto de encontro para descomplicar a saúde. Eu sou seu anfitrião e, com a ajuda da nossa inteligência artificial, a Luna, a gente traz todos os dias, pontualmente às 5 da manhã, aquela pílula de informação para ajudar na busca por mais saúde e bem-estar. E olha, o nosso objetivo aqui é muito claro. A gente quer só informar, não é convencer ninguém de nada, muito menos vender alguma coisa. Acreditamos que com boa informação, cada um toma as melhores decisões para si. E se essa conversa fizer sentido, se a informação for útil, a nossa sugestão é aplique na sua vida e compartilhe com quem importa. E claro, se puder, já aproveita para curtir e se inscrever no canal, assim o nosso papo chega para mais gente. Este nosso encontro de hoje é um oferecimento da MED e da Spies Exames. Agora sim, vamos mergulhar no nosso tema? Bom, para começar, a gente precisa entender o tamanho do problema, e ele é grande, porque estamos falando de um inimigo que age nas sombras, que afeta milhões de pessoas sem dar nenhum sinal. O diabetes vai muito além de uma questão de açúcar alto. É uma ameaça que se instala de forma invisível. Pensa só nesse número: 1 em cada 13 brasileiros. Tenta visualizar isso no seu dia a dia, num ônibus, no escritório, numa fila de banco. A estatística está ali, ao nosso redor. E o que é mais alarmante, 1/3 de todas essas pessoas simplesmente não sabe que tem a doença. Vivem suas vidas enquanto, por dentro, o problema avança sem controle. E quando a gente coloca isso em números absolutos, o susto é ainda maior. São mais de 16 milhões de pessoas afetadas só aqui no Brasil. Esse número enorme nos coloca numa triste sexta posição no ranking mundial de diabetes. Não é só uma estatística, gente, é uma verdadeira crise de saúde pública. E aqui vem o ponto talvez mais crucial de toda essa conversa. O estrago, ele não começa quando os sintomas aparecem. Ele começa muito, mas muito antes do diagnóstico. Anos antes. Enquanto a vida segue aparentemente normal, por dentro o corpo já está sofrendo um processo destrutivo que compromete órgãos vitais, coração, rins, vasos sanguíneos, tudo em silêncio. Tá, mas como é que isso acontece na prática? Como é que o açúcar, a glicose, que é fonte de energia, pode virar um vilão? Para entender, a gente precisa dar uma espiada por dentro da doença e ver como esse excesso se torna literalmente um agente tóxico para o nosso corpo. Pensa assim, as nossas artérias são como tubos, bem lisinhos por dentro, por onde o sangue flui. Quando a glicose está cronicamente alta, ela age como se fosse uma lixa fina, sabe? Dia após dia, vai arranhando, inflamando a parede interna desses vasos, criando o que os médicos chamam de microfissuras. E essas pequenas feridas são um convite perfeito para o acúmulo de gordura, dando início à aterosclerose. O cirurgião cardiovascular Ricardo Cataioso explica isso de forma muito direta. Ele diz que essa glicose elevada facilita a formação de placas de gordura. É por isso, ele afirma, que o diabetes pode chegar a dobrar ou até mesmo quadruplicar o risco de uma pessoa ter um infarto ou um AVC. É um alerta muito sério. E esse ataque, ele não é localizado, ele é sistêmico, ou seja, afeta o corpo todo. O coração e o cérebro geralmente são os primeiros grandes alvos, com esse risco de infarto e AVC disparando. Mas, infelizmente, a destruição silenciosa não para por aí. O mesmo processo vai acontecendo nos rins. Aqueles vasinhos minúsculos e super delicados que filtram nosso sangue começam a ser danificados. Com o tempo, isso pode levar à insuficiência renal, uma condição muito grave, que muitas vezes exige tratamentos pesados como a diálise. E o dano se espalha ainda mais. A microcirculação, aqueles vasos bem fininhos, também é comprometida nos olhos e nos nervos. Nos olhos, o resultado pode ser a perda gradual da visão. E nos nervos, principalmente dos pés, a pessoa pode perder a sensibilidade, o que é um perigo, pois favorece o aparecimento de feridas que simplesmente não cicatrizam. Ok, mas e a diferença entre os tipos de diabetes? Tem uma analogia do endocrinologista Augusto Santomauro Júnior que é perfeita. Imagina que a insulina é a chave e as nossas células são a fechadura. A chave abre a fechadura para a glicose entrar e virar energia.
No diabetes tipo 1, o corpo simplesmente para de fabricar a chave. Falta a insulina. Já no tipo 2, que é o mais comum, o corpo até produz a chave, mas a fechadura emperra. As células ficam resistentes e não respondem direito. Bom, depois de entender todos esses riscos, é normal sentir uma certa angústia. Mas há esperança? E a resposta é um gigantesco sim. A gente está vivendo agora uma verdadeira revolução nos tratamentos. Muitos especialistas dizem que a maior inovação na área desde que a insulina foi descoberta lá atrás, há mais de 100 anos. Estamos falando de uma nova classe de remédios, as chamadas terapias metabólicas, nomes como análogos de GLP-1 e inibidores de SGLT2. Talvez alguns já tenham ouvido falar deles por ajudarem a emagrecer, mas a verdade é que eles fazem muito, muito mais do que isso. Eles têm um efeito protetor direto no coração e nos rins. E essa frase do endocrinologista Clayton Luiz Dornelles Macedo resume tudo. Ele diz: não são remédios para emagrecer, são terapias metabólicas completas com impacto em coração, rins e longevidade. Isso muda o jogo. O foco não é só baixar o açúcar, é proteger o corpo como um todo e aumentar a qualidade e a expectativa de vida. Só que aí a gente entra num ponto delicado que é um verdadeiro paradoxo brasileiro. Se a ciência evoluiu tanto, se temos remédios tão incríveis, por que então tanta gente ainda sofre e morre por causa do diabetes aqui no Brasil? A resposta não é simples. Existe um abismo entre o que a ciência oferece e o que chega na ponta, no dia a dia das pessoas. De um lado, temos problemas do sistema, como o diagnóstico que demora a acontecer e o acesso super desigual a esses remédios modernos e a especialistas. Do outro, os desafios individuais, como a dificuldade de mudar hábitos de vida. E para piorar, tem o alto custo, a cobertura limitada no SUS e um problema chamado inércia terapêutica, que é a demora para ajustar o tratamento quando ele não está funcionando bem. E essa outra citação do Dr. Clayton Macedo é um soco no estômago, porque resume perfeitamente o drama. Ele diz: a ciência já sabe o que fazer. O desafio é garantir acesso, educação em saúde e acompanhamento adequado para que isso chegue à vida real do paciente. Ou seja, o conhecimento a gente tem. O desafio é fazer ele acontecer na prática. Diante de tudo isso, o que está ao nosso alcance? Onde a gente pode agir? A resposta está em algo poderoso e que depende muito mais da gente: a prevenção. É aqui que a gente pode, ativamente, retomar as rédeas da nossa própria saúde. E os especialistas são unânimes em apontar 3 passos simples, mas com um impacto gigante para reduzir o risco do diabetes tipo 2. Primeiro, perder um pouco de peso. Algo entre 5 a 10% do peso total do corpo já faz uma diferença enorme. Segundo, se movimentar, com caminhadas regulares de 30 a 40 minutinhos. E terceiro, olhar para o prato e reduzir o consumo de açúcares e de alimentos ultraprocessados. São coisas que, com esforço, estão ao nosso alcance. E claro, é fundamental saber ouvir o próprio corpo, ficar atento aos sinais de alerta, aquela sede que não passa, ir ao banheiro urinar muitas e muitas vezes, um cansaço extremo que não melhora com descanso, infecções que vivem voltando ou perda de peso sem explicação. Tudo isso são motivos para procurar ajuda médica o quanto antes. Não se deve ignorar. E a gente encerra com essa reflexão. Sem dúvida nenhuma, o conhecimento é a nossa ferramenta mais poderosa. A grande questão que fica no ar é como essa ferramenta será usada a partir de hoje. Muito obrigada pela companhia. Para se aprofundar, acesse o blog da MED em med.com.br. Lá, e também no site spais.com.br, é possível encontrar os melhores especialistas. Ambas são plataformas de benefícios e telemedicina. E nós também estamos no Spotify, é só procurar pelo podcast Descomplicando a Saúde com os Pais, a nossa plataforma de benefícios. Um grande abraço e até amanhã no nosso próximo encontro.